nós. E agora a gente fecha finalmente o módulo com a doutora Ana Paula Vecchi. Ela vai trazer para a gente a sua contribuição, o movimento médico espírita na luta em favor da vida. Parabéns, vocês estão conseguindo chegar até o fim com a gente. Mais 30 minutos e estaremos vitoriosos. Doutora Ana. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês, porque resistiram até aqui, etapa final deste dia. Agradecer o Ricardo Santos pela organização do congresso, a doutora Marlene Nobre, uma das fundadoras da AME Brasil, sem ela nós não estaríamos aqui, e a Deus, porque oportunizou a nós falarmos de dois temas que amamos, a vida e espiritismo. A Associação Médico Espírita do Brasil foi fundada no Medinesp, em 1995, com a junção da AME São Paulo, fundada em 1967, e a AME Minas Gerais, 1986. E a AME Brasil tem como missão congregar todas as associações médicos espíritas do Brasil e contribuir para o estudo e a pesquisa científica no âmbito da medicina e do espiritismo. Em seus congressos, como o de hoje, discutem-se temas da atualidade médica, mas também aspectos da bioética. E essa discussão é relatada em cartas de princípios. Essas cartas ratificam o pensamento médico espírita a respeito de temas controversos e polêmicos como o abortamento de anencéfalos, o uso de células-tronco, a eutanásia, a distanásia e o aborto. Essa é uma foto da fundação da Associação Médico Espírita do Brasil. Olha a nossa querida doutora Marlene. Em 24 de março de 2005, é aprovada a Lei de Biossegurança. E ela aprovava as pesquisas com células-tronco embrionárias a partir de embriões remanescentes de fertilização in vitro inviáveis, que eram considerados aqueles embriões congelados há mais de 3 anos, e proibia o uso da clonagem. 2 meses depois, o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, entregou ao Senado a ação direta de inconstitucionalidade para o uso de células embrionárias, porque considerava uma violação ao direito da vida, porque ele feria o artigo 5º da Constituição Federal. Então, nesse momento, as pesquisas com células-tronco foram interrompidas. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal faz a sua primeira audiência pública e perguntou a 34 cientistas do Brasil quando era o começo da vida. Nesta ocasião, apesar de toda a campanha desenvolvida pelo movimento médico espírita, a Associação Médico Espírita do Brasil não foi convidada. E então, dia 5 de junho de 2008, o Supremo Tribunal aprova, numa votação apertada, a utilização das células-tronco embrionárias. Mas será que há vida nesses embriões congelados? O que a ética diz, e principalmente a ética médico-espírita, do uso de embriões congelados humanos para pesquisas? E qual é a realidade das células-tronco? É o que nós vamos ver aqui agora. Células-tronco são células capazes de se replicarem, ou seja, de se dividirem e darem origem a novas células-tronco, mas também com capacidade de diferenciação, ou seja, de se especializarem em qualquer tecido do organismo. É uma célula-tronco e ela é capaz de se especializar numa célula do
fígado, por exemplo, o hepatócito, numa célula do sistema nervoso central, no neurônio. Mas ela também é responsável pelo nosso sistema biológico de manutenção, que é isso de reparação. Ela repara tecidos lesados. Desde 1960, nós sabemos que vários tecidos do nosso corpo estão em constante renovação. Os grandes exemplos são as células da pele, do intestino e do sangue. Milhões de células são lançadas por dia na circulação sanguínea. E nós temos um grande exemplo desse sistema de manutenção das células-tronco na mitologia grega, que é o mito de Prometeu. Prometeu, após entregar o fogo para os pobres mortais, recebeu o castigo de ter o fígado devorado de dia, mas ele era reparado, restituído à noite. Então, ele passava o tempo todo nesse martírio. Em relação à sua natureza, as células-tronco podem ser adultas ou embrionárias. Adultas, quando elas têm sua origem ou são retiradas da medula óssea, do sangue, do fígado, do sistema nervoso, da pele, mas também do cordão umbilical e da placenta. As embrionárias são aquelas que são originadas através da clonagem, que nós não vamos abordar, e dos embriões congelados. Quando retiramos uma célula-tronco de um embrião de 3 dias, ou seja, de uma mórula de 32 células, essa célula é considerada totipotencial, que significa ela é capaz de se diferenciar em todos os tecidos do nosso corpo. Quando ela é retirada na fase de blastocisto, ela é considerada pluripotencial, que significa que ela é capaz de se transformar em qualquer tecido do organismo, exceto placenta e tecido embrionário, anexo embrionário. Acontece que, até então, o que se acreditava e se discutia e se defendia é que somente essas células-tronco embrionárias ou originárias de um embrião é que poderiam se transformar em qualquer tecido do nosso corpo, e que as células adultas não teriam essa capacidade. A célula adulta, ela estaria limitada a seu tecido germinativo de origem. Por exemplo, se ela fosse originada do ectoderma, fosse uma célula da pele, ela só poderia se transformar no máximo, se diferenciar no máximo numa célula nervosa. Jamais numa outra linha germinativa, por exemplo, no músculo cardíaco. Essa era a ideia, e nós perguntamos, será mesmo que as células-tronco adultas têm sua diferenciação limitada? Na época da decisão, isso era o que foi divulgado e promulgado em toda a mídia nacional. Não sei se vocês lembram, mas era o que a televisão mostrava. Cadeirantes, pessoas com esclerose lateral amiotrófica, esperando, acreditando que sua cura viria das pesquisas de células-tronco embrionárias, somente delas. E isso foi o que ajudou a aprovação do uso dessas células-tronco. O que é realidade? Qual é a realidade? Embriões congelados há mais de 3 anos são mesmo inviáveis, como coloca a nossa legislação? A realidade mostra que não. Várias crianças nasceram de embriões que foram congelados há mais de 3 anos. Um exemplo é o Vinícius, que nasceu de um embrião congelado por mais de 8 anos. Laina também, de um embrião congelado há 13 anos. Somente as células-tronco embrionárias são pluripotentes, somente elas podem se diferenciar em todos os tecidos do nosso corpo, e realmente a grande esperança para todos nós? Não é o que mostra as pesquisas. Em 2006, Shinya Yamanaka, da Universidade de Kyoto, demonstrou que uma célula-tronco adulta, retirada da pele, foi capaz de se desdiferenciar, foi capaz de voltar à sua capacidade
de células-tronco embrionárias, chamadas de célula-tronco pluripotente induzida, porque ele inseriu 4 genes nessa célula e permitiu que ela voltasse a se comportar como uma célula-tronco pluripotente. Em 2008, seguindo as linhas de pesquisa do Chiniya, Hans Schuller também publicou um artigo semelhante, onde ele conseguiu desdiferenciar precursoras de neurônios às células-tronco pluripotentes. E mais recentemente, em 2013, aqui no Brasil, Rodrigo Calado conseguiu que fibroblastos se desdiferenciassem em células-tronco com a capacidade pluripotencial. E essa descoberta do Chiniya, em 2006, rendeu a ele o Prêmio Nobel de Medicina de 2012. Só que tudo isso, André Luiz já sabia e já dizia. Ele dizia que a célula fora do corpo humano, fora do governo mental, ela se desdiferenciava, ela perdia sua especialização e voltaria ao seu estado primitivo. Vocês querem ver? André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Todavia, fora do governo mental que as dirigia, não se revelavam iguais às suas irmãs em função orgânica. As que atendem nos músculos aos serviços da contração se desdiferenciam, olha a palavra dele aqui, regredindo ao tipo conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba. Dá até para a gente desconfiar que o Chiniya leu André Luiz, vocês não acham? O que as pesquisas mostram? Aqui, vocês estão vendo, coloquei alguns trabalhos, vamos falar um pouquinho aqui vamos fazer uma homenagem ao autor brasileiro, Júlio Voltarelli, da equipe de Ribeirão Preto. Ele estudou 25 pacientes diabéticos e tratou com células-tronco adultas, 21 ficaram sem a insulina, período de meses a anos, e 3 ficaram curados. O restante acabou voltando a ter necessidade do uso da insulina. Aqui, olha, uma homenagem, não sei se o Vicente está aí, mas aos infectologistas, o uso das células-tronco em pessoas com HIV. Um artigo aqui bastante recente, desta semana, mostrando que um menino é curado com paralisia cerebral após o uso de células-tronco e diversos outros usos. O que eu quero dizer para vocês? Que todos eles conseguiram esse sucesso terapêutico com o uso de células-tronco adultas. Quais são as perspectivas do uso, ou da terapêutica, ou do tratamento com células-tronco embrionárias? Vamos perguntar a Maiana Zatz, que é coordenadora do Projeto Genoma e foi a principal defensora do uso de células-tronco embrionárias. Olha o que ela nos diz já em 2008. Não sei se um dia células-tronco embrionárias resultarão em tratamentos. Vamos perguntar para a Patrícia Prank, respondeu agora, em 2012. Ela é coordenadora do Laboratório de Células-Tronco do Rio Grande do Sul. Eu nem sei se no futuro, de fato, precisaremos usar células-tronco embrionárias humanas no tratamento de pacientes. Talvez não. A pesquisa com células-tronco embrionárias já é obsoleta e se mostrou ineficiente e sem resultados terapêuticos depois de 10 anos de trabalhos. Quem diz isso é Teresa Garcia, que é secretária-geral de Profissionais da Ética. Ela falou agora em Madrid. O que a gente quer dizer é que, hoje, existem 4.099 linhas de pesquisas com células-tronco adultas, contra 24 ensaios clínicos com células-tronco embrionárias, e nenhum deles com resultados terapêuticos em humanos. Existem alguns resultados terapêuticos, quer dizer, com um tratamento eficaz em animais, em modelos de animais, e existem alguns estudos em humanos, sim, mas nenhum
concluído, nenhum que completou a fase 3. A célula, por quê? Porque a célula tronco embrionária, o comando da sua diferenciação é um pesadelo para a ciência. Além disso, pesquisas recentes conseguiram provar, pesquisas publicadas agora na Science e na Nature, 2013, que os cientistas encontraram células tronco com características embrionárias em tumores sólidos, e que muito provavelmente são elas as responsáveis pelas recidivas após a quimioterapia, após o tratamento. Por que nós não encontramos, então, essa eficácia, ou nós não conseguimos essa terapêutica ainda com as células tronco embrionárias? Então, Chico Xavier é que vai nos responder. A espiritualidade inspira e acompanha os progressos da ciência, e os pesquisadores não conseguem realizar o que não tem apoio nos laboratórios do infinito. E quando a vida começa? Vamos fazer a mesma pergunta que o Supremo Tribunal fez em 2007. Em todos os livros de embriologia, de genética, de obstetrícia, a vida começa na fecundação. Moore nos diz que o desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o ovócito de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. A união começa na concepção, Allan Kardec. Os Espíritos nos respondem à pergunta 344. André Luiz ratifica essa resposta em Missionários da Luz. E nos embriões? Há vida nos embriões? E essa vida se inicia quando? Olha a pergunta 31 do livro O Consolador. A reencarnação inicia com as primeiras manifestações de vida do embrião? Emmanuel nos responde, desde o instante primeiro dessas manifestações. Então, não há dúvida, a vida começa na fecundação, mesmo nos embriões congelados. Então, por todos esses motivos, a Associação Médico Espírita do Brasil declara-se contrária à utilização das células-tronco embrionárias, mas é a favor da utilização das células-tronco adultas. O movimento médico espírita contra o aborto ganha um peso enorme, uma grande vitória, quando em 2005 eles são recebidos, tanto o representante da Federação Espírita Brasileira, quanto da Abrame, quanto a Associação Médico Espírita do Brasil, são recebidos pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Judiciário, pela Câmara dos Deputados, pelo Procurador-Geral da República, e saem de lá com uma promessa de serem consultados nas discussões que envolvam a vida. E em 2004, é promulgada a arguição de descumprimento do preceito fundamental número 54. Ela é proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde. E o que ela trazia de proposta? A legalização do aborto dos anencéfalos. Em agosto de 2008, o Supremo convoca uma audiência pública. E nesta audiência, nós temos a representação, a participação efetiva da Associação Médico Espírita do Brasil, nas figuras da doutora Marlene Nobre e Irvênia Prada. Outra ação do movimento médico espírita foi a publicação de um livro, no final do Mednesp 2009, que é A Vida do Anencéfalo. Mas, mesmo assim, em 12 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADF 54 e decidiu que a antecipação terapêutica do parto de fetos anencéfalos não tipifica crime de aborto previsto pelo Código Penal e dispensa, assim, a autorização prévia. Antecipação terapêutica do parto? Quais foram essas justificativas? Dr. José Pinotti diz, o feto anencéfalo sem cérebro não tem potencialidade de vida.
Dr. Tomás diz que a condição do anencéfalo seria equivalente ao da morte encefálica. E o próprio ministro Marco Aurélio Telles, relator da DPF 54, diz que o anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Vamos ver a definição de anencefalia. A anencefalia é uma falha do fechamento do tubo neural e é caracterizada pela ausência total ou parcial da calota craniana, que é esse osso, e dos hemisférios cerebrais. Encéfalo é a parte do sistema nervoso encontrada dentro do crânio. Então, encéfalo é tudo isso aqui, não é só o cérebro. O encéfalo, ele é constituído dos hemisférios cerebrais, do diencéfalo, do tronco encefálico, do cerebelo. E o anencéfalo, na verdade, ele não é anencéfalo. Ele não tem ausência total do encéfalo, porque ele tem tronco cerebral, tem cerebelo, tem diencéfalo, e ainda pode ter bases dos hemisférios cerebrais. Então, o termo anencéfalo está incorreto. E a gente observa nos trabalhos que eles também têm dificuldade nessa concepção da anencefalia, muitas vezes usa o termo merocrania, ou usa a anencefalia para merocrania. Esse termo de anencéfalo, ausência total de encéfalo, não é real. Porque ele tem tronco cerebral, cerebelo, diencéfalo e base dos hemisférios cerebrais. Eu estou repetindo para que fique bem fácil da gente entender a diferença de morte encefálica. O feto anencéfalo é incompatível com a vida? Qual é a chance do anencéfalo sobreviver? De fato, 40% morrem dentro do útero. Dos que nascem vivos, 70% deles morrem nas primeiras 24 horas. Então, 1,8% sobreviverão mais do que um dia. É o caso da Sofia, que sobreviveu 123 dias, da Vitória de Cristo, que sobreviveu 2 anos e 6 meses, do caso da Marcela. Esse é um trabalho publicado em 2011 de uma neurologista de Ribeirão Preto. Ela relata um caso de uma anencéfala com 3 anos de vida. Aqui a própria citação, explicação dela, que merocrania é um tipo de anencefalia, muitas vezes usado como sinônimo. Aqui a menininha anencéfala, ela descreve, a doutora Carolina descreve que ela tinha resposta motora e autonômica a estímulos, ela respondia à dor por contrações musculares ou choro fraco, ela sorria ao estímulo sonoro ou tátil, bem como durante o sono. Ela tinha um completo fechamento das pálpebras, boa aposição dos lábios, ela não babava, né, não tinha celalorreia, ou seja, ela não babava, e ela tinha sucção presente. Essa é a ressonância magnética da menininha, quando ela tinha 14 meses. Mostrou a presença de tálamo, glândula pituitária, nervo óptico, mesencéfalo, hemisférios cerebelares. Ela não tinha cérebro, mas tinha cerebelo. E a ausência completa do telencéfalo e volume reduzido do tronco cerebral. Será que pode uma criança anencéfala sentir ou fazer alguma coisa? Esse é o caso do Miguel, atendido por nós no Hospital Materno Infantil de Goiânia. E nós vamos encontrar na literatura que o sorriso foi identificado em anencéfalo desde 1926 por Gamper. E continuando na descrição da doutora Carolina, ela diz que eles movem simultaneamente a cabeça e os olhos para a fonte de som a nível horizontal, ou seja, demonstrando que eles escutam. Chorar e sorrir podem ser considerados sinais de consciência sem intenção e domínio de pensamento. Então, eu pergunto, questiono o ministro Marco Aurélio Telles, que o anencéfalo será mesmo que ele não é uma pessoa? O anencéfalo é o mesmo que estar em morte encefálica? Nós vamos dizer que não.
porque o anencéfalo tem tronco encefálico, as funções desse tronco estão preservadas, os reflexos estão presentes, aqueles reflexos utilizados para o diagnóstico de morte encefálica, o teste da apneia, da tosse, o coclear, todos estão presentes no anencéfalo e ausentes na morte encefálica. Quem pode decidir sobre o viver e o morrer? Aqui, a figura das moiras da mitologia grega que cortava o fio da vida dos mortais. Será que nós temos esse poder? Será que nós podemos decidir quem vive ou quem morre? Se porque tem um defeito ou não? Se uma criança que tem um defeito, ela deve ser eliminada? Como numa produção em série de garrafas PET, que produzidas defeituosas são descartadas? A gestação de uma criança saudável não garante também que essa criança vai ter vida longa. Porque eu posso estar grávida ou gerar um filho saudável, ter uma hipertensão e ter uma antecipação do parto, ele nascer prematuro, desenvolver doença da membrana hialina e falecer, ou até mesmo desenvolver uma paralisia cerebral. E será mesmo que a gente mede a importância da vida através dos minutos ou das horas? A vida de uma pessoa com 80 anos tem mais importância do que a de uma pessoa com 1? E o movimento médico espírita, na luta em favor da vida, continua. Em 2008, aconteceu uma arguição pública, onde se debateu o projeto de lei 1135, que queria descriminalizar o aborto. Olha a doutora Marlene lá presente, Marlene Rossi Severino Nobre. Aqui. Graças a esse movimento, e também o movimento do Brasil Sem Aborto, em 2008 a lei foi rejeitada por unanimidade. Mais recentemente, em 2013, para nossa surpresa, surpresa de todos nós, o Conselho Federal de Medicina propõe, coloca-se favorável ao abortamento de fetos com menores de 12 semanas, nas situações que eu não vou me colocar nem para repetir, porque o nosso tempo é escasso. Mas quem conhece de lei vai observar que essa proposta do CFM é igualzinha ao anteprojeto, no seu artigo 128. O anteprojeto que pretende reformar o Código Penal traz como uma das suas propostas a descriminalização do aborto. E a proposta deles é igualzinha à do CFM. Esse órgão que representa mais de 400 mil médicos em todo o Brasil. E eu pergunto a vocês, e se tiver algum médico na plateia, qual de nós foi consultado? Imediatamente, as AMEs de todo o Brasil fizeram relatórios e se posicionaram contra os CRMs das suas localidades. A doutora Marlene Nobre, representando todos nós, fez uma moção de repúdio à posição do CFM e entregou ao presidente deste conselho. Além disso, existe no site da AME Brasil, que estamos projetando, uma petição pública Diga Não ao Aborto. E 3.053 pessoas já assinaram. E eu convoco todos vocês que entrem no site da AME Brasil e que assinem a petição. E que coloquem esse link nas redes sociais, para que mais pessoas possam assiná-los. Além disso, a Associação Médico Espírita do Brasil já foi divulgada aqui neste auditório, lançou e está lançando aqui nesse congresso a revista Saúde e Espiritualidade, na sua edição especial, onde coloca posicionamentos, argumentações científicas a favor da vida e contra o aborto. Ao final deste congresso, muito provavelmente, nós seremos convidados a assinar esse manifesto dos médicos espíritas presentes aqui,
promovido pela Associação Médico Espírita do Brasil, em favor do projeto do Nascituro. E para finalizar, a foto da doutora Marlene Nobre, nós gostaríamos de finalizar com uma frase de Chico Xavier, que está publicado no livro Lições de Sabedoria, numa comemoração de 23 anos da Folha Espírita, quando ele foi entrevistado pela doutora Marlene sobre a questão do aborto. Ele responde: mas hoje, mais amanhã, as nações encontrarão em acordo a esse respeito, porque não é possível que estejamos exterminando crianças absolutamente personificadas, formadas, vivas, com o apoio das autoridades que nos governam. É absolutamente impossível aplaudir uma coisa dessas, porque a criança embrião é um ser vivo, e um ser vivo indefeso. Muito obrigada.